Com muito prazer recebendo o General Santos Cruz no meu canal do YouTube. General, agradeço o senhor ter aceito o convite. E a primeira coisa que eu coloco ao senhor, uma pergunta direta. Nós estamos próximos a um golpe de Estado com a participação das Forças Armadas? Acho que não, principalmente por conta do que eu conheço de Força Armada. Eu acredito que o pessoal não está aí, não tem a mínima tendência para patrocinar qualquer aventura, qualquer loucura política. Agora, o senhor acha que, por outro lado, o presidente da República, usando a expressão do senhor, patrocinaria uma aventura desse tipo, um golpe de Estado? Olha, aí é uma questão de decisão pessoal. Pelo perfil, eu acredito que está blefando. Sim. O senhor acha que é blefe? Eu acho que sim. Porque não é possível que a pessoa não tenha consciência de que uma reforma política é uma coisa normal. Ninguém pode criticar uma reforma política. Trocar ministros é uma atribuição, é um direito, não tem problema nenhum. Agora, trocar os comandantes militares eles não fazem parte dessa linha política. Os comandantes militares eles são elementos operacionais que não fazem parte da estrutura política. Então, eu acho que deve-se uma explicação por que de tirar 3 pessoas honradas que estavam fazendo o serviço correto, mantendo as instituições dentro da finalidade constitucional, não deixando haver politização, 3 pessoas de destaque com quase 50 anos de serviço de destaque. Isso merece uma explicação, porque é falta de consideração com as pessoas, falta de consideração com a função, com os cargos que ocupavam, falta de consideração com as Forças Armadas, com a população. Então, eu acho que isso aí precisa ter uma palavra, uma informação convincente. No curto comunicado do general Fernando, ex-ministro da Defesa, ele foi, me parece, sucinto e muito claro, não sei se eu estou enganado, general, quando ele disse, eu estou falando com as minhas palavras, né, que ele estava preservando as Forças Armadas como instituições permanentes de Estado, né? Ou seja, pelo que eu entendi, que elas não estão em função de um governo, né? Os governos passam, as Forças Armadas, as 3 armas continuam, e o Estado brasileiro continua. Então, a impressão que dá é que havia uma pressão sobre o ministro da Defesa e provavelmente sobre os 3 comandantes, em especial o general Pujol do Exército, para que agissem politicamente, né? O que é um absurdo, né? Porque você não pode politizar a Força Armada. Politização de Força Armada, você utiliza as Forças Armadas para políticas públicas, para apoiar políticas públicas. Por exemplo, nós temos a pandemia, tem que levar vacina, tem que evacuar gente lá no interior da Amazônia, vamos botar a turma do Exército, Marinha, Aeronáutica para trabalhar, não tem problema. Eles estão apoiando políticas públicas, eles não estão apoiando política de governo, nem política partidária, nem política pessoal, nada disso. Então, a politização de Força Armada é uma coisa absurda, porque ela incorre na subversão da disciplina, da hierarquia, da finalidade constitucional da força. Então, eu vejo que... Mas isso aí é uma coisa que já vem recorrente. Na democracia tem discussões, tem embates, tem fricções por briga de espaço entre poderes, etc. E desde que começou isso aí, todo dia se fala em Força Armada. Você não pode, para discutir uma coisa qualquer politicamente, já fala em Força Armada, já chama o meu irmão maior aqui para entrar na briga. Isso aí é uma coisa, isso é uma deformação de comportamento, uma banalização da consideração com a Força Armada, isso é uma desconsideração com as Forças Armadas. Inclusive, general, minha profissão de historiador tal, e algumas vezes como testemunha presencial da história do Brasil, ao menos das últimas décadas, um acontecimento semelhante a esse, não sei, guardadas as devidas proporções, foi o dia 12 de outubro de 1977, feriado em Brasília, inclusive,
quando houve o episódio do general Silvio Frota. Na época era ministro do Exército, né? E houve aqueles incidentes que levaram à sua substituição, né? Pelo general Fernando Bettelin, que era até então comandante do Terceiro Exército, lá do Rio Grande do Sul, né? Falou-se à época, e depois, historicamente, isso viu-se, que era quase uma tentativa de golpe para impedir o projeto de distensão do então presidente Ernesto Geisel e a sucessão presidencial que levaria João Batista Figueiredo ao governo. De lá para cá, nós estamos em 1977, o regime militar termina em 85. Isso que o senhor falou. As Forças Armadas não eram tema político, né? Especialmente a partir do governo Fernando Collor, né? A partir de 1990. Por que, na opinião do senhor, o senhor acompanhou o início desse governo, a discussão sobre Forças Armadas e política virou um tema recorrente, como se fosse algo banal, como se as Forças Armadas fosse partido político? Porque isso aí, em primeiro lugar, isso aí de maneira proposital. Segundo, por insegurança de trabalhar na área política, é muito mais fácil de ameaçar, né? Mais fácil isso para a pessoa que não tem essa habilidade política, não tem essa tranquilidade para lidar com a democracia, que a democracia é cheia de discussões mesmo, é cheia de fricções. Então, é uma característica, talvez, da própria falta de habilidade, de condições de trabalhar, de fazer o básico como deve ser feito, né? Então, naquele tempo lá, no caso do Geisel e do Silvio Frota, ali as Forças Armadas elas estavam engajadas na política, elas estavam responsáveis pela política, inclusive. Foi uma opção daquela época, lá de 1964. Então, agora, hoje não tem sentido. As Forças Armadas, os comandantes militares, pessoas honradas que fazendo o seu trabalho, né, em prol da sociedade brasileira, como manda a Constituição, de repente são afastadas sem uma palavra de explicação para a sociedade, para eles mesmos, né? Então, é um momento diferente. Naquela época, cabia ali, estava o Exército, as Forças Armadas estavam muito dentro, elas eram o poder ali, né? Agora, nesse momento não tem isso, não. Nesse momento nós estamos vivendo uma situação de normalidade. Os poderes têm problema? Tem problema. Todos eles têm problema. O Judiciário tem, o STF, o Legislativo tem, o Executivo tem problema, todo mundo tem problema, né? E ninguém quer, não precisa ser perfeito, só precisa ser normal. A sociedade ela também não quer um super-homem, ela não está atrás do super-homem, né? Ela quer um governante que transmita tranquilidade, que transmita respeito e que pode errar, sem problema. Ninguém vai desconsiderar uma pessoa por errar, contanto que a pessoa depois corrija o erro quando perceber que a direção está errada. Agora, o que está acontecendo é, né, alguma coisa inaceitável, quase inexplicável, né? General, eu acompanho, né, por obrigação de ofício diariamente a conjuntura política e sempre busco fazer alguns paralelos com a história do Brasil republicano. Eu nunca vi uma situação como essa. Sinceramente, as crises que nós tivemos, de 1930 para cá, nenhuma tem a gravidade dessa que é a mais longa no tempo e a mais profunda por atingir diversas instituições. Mas eu não imaginava também que nós chegaríamos nas últimas semanas. Tivemos no ano passado momentos muito tensos, abril, maio, mas esse ano com essa situação que estamos vivendo. O presidente da República, diversas vezes, eu acompanho por obrigação, também suas lives, não assisto porque gosto, mas por obrigação, e em declarações públicas, ele tem insistido, dito meu exército, meu exército, meu exército. Eu não ouço essa expressão, nem durante o regime militar, e eu acompanhei Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, nenhum deles disseram meu exército. De Sarney para cá, também ninguém disse, mas o atual presidente diz meu exército. Não é uma relação, me parece, de amor, de carinho, porque ele saiu muito cedo do exército. A maior parte da sua vida foi na política, não foi no exército. Não causa estranheza esse meu exército coligado com falar em estado de sítio, né, que andou falando, não causa uma preocupação assim a todos nós, isso veio ao senhor? Não, eu acho que isso aí não é essa maneira de falar, ela não é por uma questão de amor mal resolvido, não. É por uma questão de deformação mesmo, né? Deformação de entendimento.
ou de uma mistura de populismo também, alguma coisa assim que leva a esse tipo de manifestação. Não existe, o Exército não é propriedade de ninguém, o Exército não pode ser tratado como alguma coisa que eu tenho atribuição e eu faço o que eu quero. Não é dessa forma. No caso aí, essa deterioração aí no comportamento político, né? Tá a todo instante falando em exército, o meu exército, isso é uma deterioração para usar, talvez, a Força Armada como uma ferramenta de ameaça, ou de blefe, ou de inibição, né? Para ameaça do opositor, né? Alguma coisa assim. E isso aí não tem sentido. Você não pode usar uma instituição que tem respeitabilidade, que tem consideração, que tem prestígio, né? Para esse tipo de intimidação, né? Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. Agora, também tem os outros mecanismos que precisam se manifestar, né? Tem o Congresso que tem que se manifestar, tem o Poder Judiciário que também precisa se manifestar. Infelizmente, tem algumas decisões aí que ele tem tomado que ele também tem perdido bastante uma boa imagem junto à população, tem perdido espaço nessa boa imagem que deveria ter junto à população. Mas, nesse caso específico, o jogo de forças precisa se manifestar, né? O ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, era o general da ativa. O senhor acha que foi um erro para a instituição, Exército, ter um general da ativa num cargo civil? Olha, eu acredito que quando o ministro das Minas e Energia foi para ser ministro, eu acho que ele ainda estava na ativa. O próprio Braga Neto, quando foi para a Casa Civil, no início, ele ainda não tinha passado para a reserva, ficou pouco tempo, poucos dias. O Ramos também, quando foi para a Segov, mas logo depois passou para a reserva. Eu não tenho nenhuma restrição a que alguns militares possam colaborar com qualquer governo no projeto de governo. Tem gente capacitada que pode colaborar. O problema é que nós chegamos num ponto de deformação muito grande, onde a própria representação social fica deformada nos escalões de serviço público. Então, e o caso do Pazuello é um caso muito especial, porque ele foi chamado para um ministério que estava num ponto de ebulição, num ponto crítico, que vinha de uma briga muito grande para a saída do primeiro-ministro, do primeiro-ministro da Saúde, que era o Mandetta, um mês de briga pública, sem nenhuma necessidade. Né? O presidente tem todo o direito de pegar, conversar com a pessoa e pronto, substitui, né? Não precisa aquele show público de 30 dias. Depois teve um outro ministro com pouco tempo, menos de um mês, quando o Pazuello aparece no cenário como secretário executivo. O secretário executivo, como o segundo na ordem do ministério, ele ajuda mais na administração mesmo, na burocracia, na administração, na organização, na logística, etc. Mas aí, com a saída do ministro, ele foi alçado para ministro. E o ministro é responsável por política de saúde pública. O ministro não é responsável só por administração, é responsável por política de saúde pública, onde não era a área dele. E o pior de tudo, numa orientação ruim, porque o problema não é só culpar o ministro, seja relações exteriores, seja da saúde. Tem que ver qual foi a diretriz da autoridade. A responsabilidade ela cai principalmente, a responsabilidade do que acontece ou do que deixa de acontecer cai principalmente sobre a autoridade máxima. É ela que tem que dar a diretriz. Tanto que nós tivemos casos como anunciar comprar as vacinas num dia e no outro dia, não vamos comprar nada porque sou eu que mando aqui ninguém compra. Então, coisas desse tipo. Então, não é possível a gente acreditar que exista um planejamento. Então, ele entrou no meio de uma fogueira também. E aí vem esse aspecto de ele ser um oficial da ativa. Eu acredito que não só o militar da ativa, mas de todas as carreiras de Estado, eles precisariam automaticamente ser aposentados proporcionalmente se pegassem função política.
seja do Judiciário, seja do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Receita. Todo esse pessoal de carreiras de Estado teriam que... Essas carreiras de Estado, elas teriam que ter uma legislação para acabar com esse negócio. Porque quando põe um elemento do serviço ativo, seja ele um juiz, um militar, o juiz não pode, já está definido. Inclusive, o Sérgio Moro teve que pedir demissão, não foi aposentadoria proporcional, não. Ele teve que pedir demissão da carreira dele. Então, isso aí precisa ser resolvido legalmente. Isso aí não pode continuar assim, porque fica estabelecido o vínculo. Queira ou não queira, pode dizer que não, mas a percepção das pessoas é que existe um vínculo, e esse vínculo existe quando eu deixo a função política e retorno para o meu órgão de origem. Está estabelecido o vínculo, não tem como. Então, isso aí precisa ser resolvido. Isso é uma coisa mal resolvida. E isso cria problemas na caserna. Para explicar quem nos acompanha, general, que as pessoas muitas vezes não sabem como é a carreira militar. A carreira militar começa lá atrás, no colégio, na formação, e diferente de outras carreiras, você convive com essas pessoas muitas vezes durante 40, 50 anos, né? Porque se vocês estão naquela turma, vai indo, aí tem 17, 18 anos, aí depois vai até chegar lá aos 60 anos, você tem essa convivência. Claro que vai afunilando a carreira conforme vai passando o tempo, mas cria uma desigualdade até no campo da remuneração, né? Porque aquele que exerce as atividades da ativa propriamente dita, que estão lá exercendo as funções ou no Exército ou na Marinha Aeronáutica, é uma coisa. Aquele que é deslocado para funções, no caso em tela, civis do Ministério, a remuneração é diferente, é uma série de outros ganhos. Há até um problema nesse campo, ou não? Ou estou enganado? Esse problema não é um problema sério quando considerado individualmente. Uma pessoa, outra, ou alguns poucos, isso não é problema. Mas quando você tem uma oferta muito grande, ou uma possibilidade muito grande de continuar, porque o pessoal se aposenta muito cedo, né? Agora está um pouquinho mais tarde, com a nova lei, aí foi para 35 anos. Mas tinha gente que estava se aposentando com 43, 44, 47. Então, a pessoa tinha muito espaço pela frente ainda para trabalhar. E essas inúmeras possibilidades de funções nomeadas na área política, elas podem deformar o comportamento por esse atrativo, sem dúvida nenhuma, né? É uma coisa que pode deformar o comportamento de muita gente, porque você tem milhares de funções ali que são possíveis de ocupação. Então, quando o problema é de um ou outro, não causa problema. Não causa problema, mas quando isso daí se generaliza, existe uma distorção, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu queria agradecer, porque eu sei que o senhor tem muitos pedidos aí, porque o país está fervendo, né? Queria agradecer a gentileza do senhor ter me atendido, General Santos Cruz. Muito obrigado mesmo. E vamos esperar que o Brasil, eu acho que o Brasil, que já superou tantas crises, vai superar também essa, no campo da democracia, das liberdades, do respeito, como bem disse já os comandantes militares, têm que respeitar o que determina a Constituição, o ordenamento legal. A aventura é na época da República Bananeira, e essa página nós já viramos há muito tempo. Nunca fomos uma república bananeira, vale lembrar. E fases de golpe nós já viramos há muito tempo. Então, eu queria agradecer a gentileza do senhor ter me atendido. Muito obrigado, general. Muito obrigado pelo convite. E eu queria aqui deixar aqui meu reconhecimento aos comandantes que saíram, né, que mantiveram aí a postura institucional das nossas forças. E os próximos, eu não tenho dúvida nenhuma de que eles cursaram a mesma escola, eles seguem a mesma filosofia, a mesma doutrina, também vão manter o Exército e a Marinha Aeronáutica no bom caminho, né? Sem se encantarem pelo canto da sereia, né? Valeu, general. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Até a próxima, então, general.